Vamos nos colocar de pé, vamos ler cada versículo, ao final toda a igreja de Deus diga amém. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E estava a alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue na língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, pois, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado? E além disso, está posto um grande abismo, e entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, a verdade que liberta das mentiras, das fábulas, do engano e do caminho de morte. Senhor, eu te peço que nesta noite o Senhor continue ministrando a cada um de nós, aos nossos corações, libertando, curando, trazendo entendimento espiritual, revelação, que cada um possa sair daqui, meu Pai, consciente das coisas espirituais e da vida vindoura, da eternidade. Senhor, fala comigo. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Mostra para mim os segredos e mistérios do mundo espiritual, para que eu possa tomar uma decisão importante e consciente para a eternidade. Podeis tomar assento. Nós sabemos que muitas decisões na nossa vida, elas não são importantes. Por exemplo, se você for em uma sorveteria, e lá tem um painel com uma infinidade de tipos de sorvetes e sabores. E você fica confuso para escolher qual é o sabor, o sorvete, o tipo de sorvete que você vai tomar. Mas a verdade é que essa decisão, essa escolha, ela é momentânea. Você pode ficar um tempo pensando e refletindo: eu não sei se eu tomo um sorvete de morango ou de chocolate. De chocolate com granola ou de morango com creme não sei do que. Tem decisões na nossa vida que demoramos a tomar, mas elas não vão interferir muito na nossa vida. Se você tomar o de chocolate e falar: puxa, tomei o de chocolate, mas eu acho que eu queria mesmo é o de morango. Se você aguentar, você já pede outro de morango e já vai tomar outro de morango. Ou você vai deixar para o dia seguinte. Então tem decisões que cabe a nós e que podemos pensar e refletir e dar uma importância muito grande, mas são decisões que trazem
consequências poucas. Você tem condições de corrigir. Você tem condições de mudar na próxima refeição, no próximo dia. Mas tem muitas decisões que tomamos, que muitas vezes passamos a vida toda sofrendo as consequências daquela decisão. Você já deve ter tido escolhas, porque tudo que você tem hoje, tudo que aconteceu na sua vida, é resultado de uma decisão, é resultado de uma escolha. Se você decidir comer e repetir o prato, comer demais e engordar, é uma decisão. Você vai ter problemas de saúde. Mas se você decidir controlar a sua alimentação, fazer regime, atividades físicas, você vai ter as consequências. E muitas decisões que nós tomamos, elas trazem uma consequência pequena, outras grandes, e algumas decisões na nossa vida carregamos para o resto da nossa vida. Você tem algumas decisões, enquanto eu estou falando, que vem à sua lembrança, de uma decisão que você tomou e que você está sofrendo as consequências até hoje? Uma decisão errada. Puxa, não deveria ter falado isso para aquela pessoa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter ido àquele lugar. Mas eu fiz. Mas eu tomei essa decisão. Mas eu fui. E está sofrendo algumas consequências. Mas não existe, comparando, em você escolher entre o sorvete de chocolate e o sorvete de morango, entre uma decisão que vai trazer uma consequência boa ou ruim, de imediato, que pode ser mudado, ou uma consequência que você vai ter que carregar para o resto da vida, não se compara com a decisão e a consequência de ir para o céu ou para o inferno. Por isso, se você quer tomar sorvete, você escolhe. Se você está acima do peso, você tem condições de mudar isso. Mas hoje nós vemos muitas pessoas que tiveram uma vida sexual promíscua e carregam para o resto da vida uma doença sexualmente transmitida. Uma família que não foi organizada, nós carregamos para o resto da vida. Você tomar uma decisão, uma escolha na sua vida, que envolve a sua família, o seu trabalho, e que traz consequências, também é importante. Mas nenhuma delas se compara com a decisão de se entregar ao Senhor e ir para o céu ou ir para o inferno. Essa não vai ter volta. Porque a Bíblia diz que ao homem, à mulher, a nós foi dado viver uma única vez. E depois que morremos, o que fazemos? As nossas obras nos seguem para o último e definitivo encontro e julgamento final com Deus, a qual ou iremos para o céu ou iremos para o inferno. Por isso você, desde que você acorda, você toma decisões. Que roupa você vai vestir, como você vai. Se você não quiser escovar os dentes, amém, só não chega muito perto. Você escolhe o que você vai fazer. Você escolhe as decisões que você vai tomar e as consequências que vão vir. Mas uma escolha que você faz, ela é definitiva e vai ser para a eternidade. Não vai ser uma consequência para o dia, para a semana ou para o resto da sua vida. Vai ser uma consequência definitiva para a eternidade. Ou você vai viver na paz, aonde não tem dor, aonde não há problemas, na eternidade no céu, ou você vai viver eternamente no inferno, aonde há fogo que não se apaga, aonde há enxofre, cheiro ruim, e dor e ranger de dentes o tempo todo. Muitas vezes nós não temos consciência para entender a alegria que vai ser no céu. Muitas pessoas falam assim, o céu vai ser chato. Meu irmão, você consegue? Nós não conseguimos entender o que é não ter problemas. Nós não temos condições de entender o que é estar o tempo todo em paz, em prosperidade, andando em ruas de ouro, na companhia de Deus, na Nova Jerusalém, nos céus. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos dimensionar o nível de alegria, de paz, de gozo que é morar no céu.
Mas muitas vezes nós queremos dizer que o inferno vai ser legal. Vai ter um monte de mulher bonita, de chifrinho, de rabinho, uma mesa redonda, desce mais uma cerveja, muito sexo, amor, drogas e rock and roll. Vai ser uma vida legal no inferno. Mas o inferno é um lugar de muita dor, de fogo, de enxofre, de ranger de dentes e de dor eterna que não passa. Lá, quando você estiver no inferno, diz misericórdia, pastor. Quando você estiver no inferno, bom, então vocês estão decidindo ir para o céu. Então a gente vai junto, porque eu também quero ir para o céu. Mas as pessoas que estiverem no inferno, não vai adiantar. O Satanás lá, o diabo, vai falar assim, gente, já passou uma eternidade, vamos dar um tempo, 5 minutinhos de descanso para vocês. 5 minutinhos para vocês se recuperarem. Não tem 5 minutinhos, não tem descanso, não tem paz, não tem refrigério, não tem descanso, não tem cama, não tem nada. É o tempo todo sendo atormentado, é o tempo todo no fogo, no ranger de dentes, dores, lágrimas e choro. Então eu quero dizer para você que o céu e o inferno existem. No Novo Testamento, a palavra inferno, ela aparece 12 vezes. 11 vezes foi Jesus que falou sobre o inferno. Vocês acham que o nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, o verbo que se fez carne, a palavra, a verdade, aquele que dizia, em verdade vos digo, você acha que ele ia contar alguma mentira? Você acha que ele ia falar mentira? Você acha que ele ia falar do inferno simplesmente para que a gente tivesse medo? Se ele falasse uma mentira, ele não era Deus, ele era o diabo. Jesus mesmo disse, o diabo é o pai da mentira, e vós sois filhos do diabo, porque são mentirosos. Dizem que são filhos de Abraão, mas não fazem as obras de Abraão, mas fazem as obras de Satanás. Então o mentiroso é o diabo. E os que mentem são filhos do diabo. Então Jesus não contou nenhuma mentira sobre o inferno. Ele não contou nenhuma mentira. Ele é a palavra, a verdade, que liberta e que cura. Mais de 12 vezes que aparece a palavra inferno, 11 vezes foi Jesus falando sobre o inferno. Eu os lançarei no inferno, vão queimar no inferno. O inferno é ranger de dentes, lágrimas e choro. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu vou lá no shopping de Suzano. Saindo daqui eu vou no shopping de Suzano. Saindo daqui, depois da pregação, eu vou no shopping de Suzano. O shopping de Suzano existe ou não existe? Se eu estou falando que eu vou no shopping de Suzano, o shopping de Suzano existe, não é? Se Jesus falou do inferno, você acredite ou não, o inferno existe. Você acredite ou não, o céu existe. Se você não quer acreditar, se você diz que tudo isso é mentira, é balela, amém. Mas a palavra de Deus diz isso. O Deus que se fez carne fala sobre isso. E ele falou mais do inferno do que do céu. Por isso saiba que o inferno existe. É um lugar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, nem te conto. Eu falo, não conta mesmo não precisa contar não. Não, pastor, eu vou te contar. Então tá, conta. Pastor, eu estou vivendo um inferno na minha casa. O inferno não é um sentimento. Não é uma sensação, é um lugar. É um lugar onde os pecadores, aqueles que não se converteram, vão passar a eternidade. Então você pode passar um momento difícil na sua casa, no seu trabalho. Você pode estar se sentindo muito mal. Mas nós usamos o ditado popular, está um inferno. Ai, que inferno. Mas o inferno não é um sentimento. O inferno não é uma situação, não é um momento em que estamos passando. O inferno é um lugar que existe e que vai ser lançado todos os pecadores que não se converteram, que não se entregaram a Deus. Então o inferno existe. E ele existe para um tipo de pessoa. O céu existe e é para um tipo de pessoa, aqueles que se entregaram e que são filhos do Deus vivo. Aqui está os filhos do Deus vivo? Amém.
Quando nós vemos essa parábola, essa história, Jesus ele vem de uma discussão que fala sobre ressurreição, que fala sobre a morte, que fala sobre o juízo, que fala sobre alguns assuntos delicados, e ele está discutindo com alguns doutores da lei, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que viviam na igreja, mas que já estavam se esquecendo das consequências das decisões, que já estavam se esquecendo ou deixando de lado a eternidade. Diziam já alguns, não existe vida após a morte. Não, esse negócio de inferno. Hoje tem muita gente dizendo que o inferno não existe. Tem muita gente dizendo que esse negócio de eternidade não existe. Tem pessoas dizendo que é a reencarnação, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas a Bíblia deixa bem claro. Uma só vida. Ao homem foi dado uma só vez viver. Depois que morreu, acabou. E nós vemos nessa parábola que existia dois tipos de pessoas. Existia o rico e existia Lázaro. O rico tinha de tudo. O rico tinha a melhor roupa. Quando descreve a roupa dele, a roupa especial, as cores, todos os detalhes da roupa, está dizendo que ele é um príncipe, ele é um sumo sacerdote, é uma pessoa muito especial, é uma pessoa rica e importante. Agora, você já viu alguém rico pedir alguma coisa? Você já viu alguém rico precisar de alguma coisa? Pedir alguma coisa? Você já viu um rico na porta de algum lugar? Por favor, você pode me dar isso? Por favor, você pode me ajudar com isso? Rico não precisa de ajuda. Rico não precisa de nada. Agora diz que na porta desse homem rico estava lá Lázaro. E Lázaro todos os dias pedia. Todos os dias pedia. Eu acredito que todas as vezes que você vem à casa de Deus, você vem para pedir algo, não é assim? Eu venho para pedir algo. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é Pai, eu sei que Ele tem prazer em me abençoar. Então toda vez que eu peço, Ele fica feliz, porque Ele fala, você pediu para a pessoa certa. Eu sou Deus, eu sou o seu Pai, eu vou suprir essas coisas, eu vou suprir essas necessidades, eu vou resolver esses problemas. Pede para mim mesmo, filho, porque eu sou Deus. Então toda vez que você vier à igreja, venha para pedir algo mesmo. Os religiosos dizem, não peça nada para Deus. Não, vem pedir sim. Vem pedir paz, vem pedir prosperidade, vem pedir saúde, vem pedir a bênção de Deus, porque Deus é Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós, Ele tem prazer em te abençoar. Amém? Amém. Se fosse você, eu aplaudia ao Senhor, porque Ele quer te abençoar. Toma posse da bênção. Venha pedir mesmo. Você está na casa de Deus, é a casa de oração, é para orar e pedir. Pede libertação, pede cura, pede paz, prosperidade. Pede carro, pede casa. Pede emprego. Pode pedir. É para pedir mesmo. Todos os dias. De um lado está o homem, de lado está um homem rico que nunca pediu nada. E do outro lado está Lázaro, o mendigo, que todos os dias pedia. De um lado está um homem que a sua mesa era um banquete de rei. E do outro lado está um homem esperando comer as migalhas que caem da mesa desse homem. Mas o dia final chega para todos. Você pode ser rico, pode ser pobre, você pode ser bom, pode ser mau, mas o dia chega para todos. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós chegaremos naquele dia final, definitivo, para sermos julgados e irmos para o seio de Abraão, para o céu ou para o Hades, o inferno. Você acredite ou não? Você acredite ou não? Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com Deus. Eu não conheço Deus, não acredito em Deus. Se você não buscá-lo enquanto há tempo, depois da morte você vai se encontrar com Ele. Tem uma outra história que eu gosto muito também de um homem rico. Ele era tão rico que ele falava, e o que eu vou fazer agora? E ele pensando consigo mesmo, ele tinha uma grande colheita. E ele falou, o que eu vou fazer agora? E aí para o texto e fala, louco. E se pedirem a sua alma hoje?
Aquele homem era rico, não tinha amigos, não tinha conselheiros, não tinha com quem conversar. E ele dizendo consigo mesmo, vou fazer novos celeiros. Eu tenho muito, eu sou muito rico. E o texto diz, louco. Hoje mesmo podem pedir a sua alma. Eu não estou profetizando para ninguém aqui não. Não estou profetizando nada. Mas e se hoje for o seu último dia? Que Deus te dê muita vida e vida longa. Mas ninguém morre na véspera. E o dia certo, marcado, chega. E você vai ter um encontro com Deus. E lá está o encontro. Diz que o homem rico e Lázaro morrem, são enterrados. E Lázaro vai para o paraíso, o seio de Abraão. E o homem rico está no Hades, no inferno. Lázaro está em paz, em gozo eterno. Vai viver a eternidade em paz, em gozo. E o homem rico vai viver dores, ranger de dentes, choro, lágrimas, no fogo do inferno para a eternidade. Tem algumas teorias que dizem, não, depois de 500 anos, vira purpurina, vira pó, acaba. Não, a Bíblia diz que não é 30 anos, não é 500 anos, não é 5.000 anos, é a eternidade no céu ou no inferno. Então não vai acabar, o céu não vai acabar e o inferno não vai acabar. Mas é a decisão mais importante que você tem para tomar e a consequência que vai ser para a eternidade. O céu e o inferno existem. Jesus falou sobre ele e falou que para os céus é os filhos amados, que vão entrar no gozo do Senhor. E o inferno é para os pecadores que não se arrependem, que não confiam em Deus. Lázaro e o homem rico morrem. Foram julgados e estão nessa situação. Um em paz e gozo eterno. E o outro em aflição, amargura, ranger de dentes eterno. E nós vemos aqui um diálogo. Ele olha de longe. A primeira coisa que nós temos que entender é que o rico, ele olhava de longe, ele via o pai Abraão e ele via Lázaro. E ele conhecia Lázaro. Lázaro estava à porta dele. Lázaro, muitas vezes que esse homem rico saiu de casa, Lázaro bateu no vidro do carro dele. Lázaro pediu, por favor, as migalhas da sua mesa. O resto, o lixo que você colocou no saco de lixo, dá para mim comer que eu estou com fome. Uma pessoa que tinha tudo para fazer o bem e não fez. Esse homem rico podia ter feito muitas coisas. Esse homem rico deveria ter se entregado a Deus. Ele deveria ter ouvido a palavra, os profetas. Ele tinha que ter ouvido a lei, Moisés, os profetas. Ele tinha que ouvir a palavra da verdade, a boa nova, e deixar a palavra entrar no seu coração, e se converter, e fazer muitas coisas boas. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha condições de ajudar muitas pessoas, ele tinha condições de suprir a necessidade de muitas pessoas famintas, mas nunca fez nada. Eu acredito que tem algum rico entre nós? Diga, ainda não. Mas Deus vai me enriquecer muito. Fala com fé aí, meu irmão. Essa parte eu estou profetizando para você. Eu oro para que você seja abençoado muito. Porque pessoas ricas podem ter condições e devem fazer o bem para o próximo. E esse homem rico tinha condições de ajudar os outros e não ajudou. Hoje você ainda não é rico, mas vai ser. Mas hoje, com os poucos recursos que Deus te deu, você tem feito bem ou tem feito mal? Você tem dito não ou tem dito sim? Quando você vê uma pessoa necessitada, você fecha os olhos ou você ajuda? Porque esse homem era rico e ele podia fazer muitas coisas boas e não fez nada. A vida passou, ele não fez nada, não ajudou ninguém, teve do melhor, comeu do melhor, mas foi uma pessoa má. Uma pessoa que não ajudou, que não serviu à comunidade. Por isso, se você tem algo na sua mão e pode fazer o bem, a Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Se você pode fazer o bem, se você pode falar de Deus, se você pode levar as boas novas, faça.
porque se não fizer, peca. E ele tinha tudo para fazer o bem e não fez. E ele olha de longe, ele levanta a sua cabeça, e ele vê Abraão, o pai, e ele vê Lázaro, em alegria, em gozo. E ele olha para a situação dele agora. E um homem que nunca pediu nada, agora ele chega e fala: Pai, Abraão, por favor, misericórdia, peça para que Lázaro, molhe o dedo na água e coloque na minha língua uma gota de água. Provavelmente Lázaro faria isso, porque Lázaro sabe, ele soube o que era passar fome, ele soube o que era ter sede, ele sabia muito bem a humilhação que ele passou todos os dias pedindo por um prato de comida. Provavelmente Lázaro faria de bom agrado. Dificilmente Lázaro, até mesmo por onde ele estava, e as consequências da atitude dele que levou ao céu, dificilmente ele falou: não, você nunca me deu nada, agora é a minha vez, eu vou te dar o troco. Não, com certeza Lázaro, por ser uma pessoa boa, e estar no paraíso, estar no seio de Abraão, no céu, provavelmente ele molharia o seu dedo e colocaria na língua. Provavelmente ele levaria um copo de água. E o homem rico diz: por favor. Provavelmente a primeira vez na vida desse homem, mas após a morte. Ele pede algo para alguém. Ele pede, mas o pai Abraão fala: não, não pode. Primeiro, porque ele está no seio de Abraão e você está no Hades. Você pode ver, mas existe um abismo e um não pode passar para o lado do outro. Quem está no inferno vai ficar no inferno eternamente. Quem está no seio de Abraão vai para o céu, vai ficar lá eternamente. Existe um abismo e não dá para passar de um lugar para o outro. Lázaro não pode descer ao inferno para te dar uma gota de água. Jesus mesmo disse: quem desse um copo de água a um desses pequeninos, é como se estivesse dando a mim, vai ter o seu galardão, a sua recompensa. O pior do inferno é que lá ninguém pode atender os seus pedidos. Lá não tem mais mudança, lá não tem mais transformação, lá não tem evolução. É definitivo. Céu, inferno, eterno. Paz e gozo, choro e ranger de dentes. E ele está explicando: não pode. Você vai passar a eternidade aí, no fogo, no ranger de dentes. Nenhum pedido seu vai ser atendido. E há um obstáculo, há uma barreira, há um precipício no meio e não pode passar. Por isso aqui cai por terra todas as mentiras e as fábulas que diz: uma pessoa que morreu voltou para falar comigo. Isso não existe no mundo espiritual. Isso não existe. O meu antepassado, a minha avó morreu e agora ela veio para falar comigo. Existe um abismo e ninguém que morreu pode voltar. Sabe o que é isso que está falando, que é a sua avó, que é o seu avô, que é o seu pai? É um demônio se fingindo de anjo de luz, se fingindo de parente para te enganar. E tem hoje milhares e milhares no engano e na mentira. Mas falou só o que eu e o meu filho sabia. Não, era o que o seu filho e o diabo também sabem. Porque o seu filho ou está no seio de Abraão, no paraíso, ou ele está no Hades, no inferno. Ele não pode do inferno ir para o céu, e nem do céu para o inferno, e nem do mundo dos mortos ir para o mundo dos vivos. É um demônio que está fingindo e que está te enganando. E por conhecer o coração seu e do seu filho, finge que é o seu filho, finge que é o seu parente. É demônio. São demônios. Não existe ligação, existe influência, contato não. Mas aí continuando, quando ele vê que o seu pedido não vai ser atendido, aí ele cai em si, ele fala: puxa, eu tenho mais 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. E eu não gostaria que os meus irmãos viessem para o inferno.
Eu agora sei o que é o inferno. Eu agora sei que é choro, ranger de dente. E eu ainda tenho 5 irmãos lá vivos. E ele fala, mande Lázaro para ir conversar com eles. E o pai Abraão fala, não. Você observa que nenhum pedido depois da morte é atendido. Agora imagine Deus, que é pai, que tem prazer em abençoar, em falar, em se apresentar, em dar água, em dar vida, em dar pão. Imagine Deus olhando isso e nada pode ser feito, porque é uma consequência eterna. E ele fala, não, vai lá, manda Lázaro falar com os meus irmãos. E aí o pai Abraão fala, não, ele precisa ouvir a palavra e crer nos profetas. Ele fala, ele tem Moisés, e Moisés é o símbolo da lei. Moisés foi usado por Deus. Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu a lei. Por isso ele está dizendo, eles têm Moisés, eles têm a lei, eles têm a palavra. Está aqui, ó. Ele tem a Bíblia lá na casa dele, aberta no Salmo 91. Ele tem a palavra, ele tem a lei. E ele tem os profetas. Bateu gente na porta da casa dele para falar de Deus. Tem pessoas para convidar ele para ir na igreja. Então os seus irmãos não vão receber uma visita de um morto. Se eles não vão receber a visita de um morto, eles vão receber uma visita de demônios. As pessoas que mexem com túmulos, com mortos, com antepassados, não estão mexendo com a história, com os seus antepassados, com a sua árvore genealógica, está mexendo com o inferno. A Bíblia fala que as pessoas que mexem com mortos sofrem as piores consequências, as piores doenças, as piores maldições, elas vão viver. Por isso, se você está envolvido com pessoas que morreram, se alguém da sua família morreu em terra, não deixa lá as roupas, o quartinho separado, não fique derramando lágrimas, acendendo vela. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Missa não sei do que, reunião não sei do que após a morte, isso não vai ajudar em nada. Quem morreu, isso só vai prejudicar a sua vida. Isso só vai trazer ainda mais tristeza, espírito de depressão e de morte, doenças terríveis. Por isso, se você tem visitado cemitérios, você que tem se apegado às pessoas que morreram, você precisa dizer a Deus, morreu, enterrou, encerrou, daqui para frente. Porque quem se envolve com os mortos, começa a morrer em vida. E ele diz, no final do texto, disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Se a pessoa não crê na palavra, não crê nos profetas, ela não vai crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Na época de Jesus, Jesus ressuscitou um outro Lázaro, um amigo seu. E ele ressuscitou Lázaro e as pessoas creram nele? Não. Ainda que venha dos mortos. Já contei meu testemunho algumas vezes do meu avô que ressuscitou dos mortos. Várias pessoas ressuscitam dos mortos e os seus familiares continuam do mesmo jeito. Porque se não creram na palavra, se não creram na pregação do profeta, não vão crer que Jesus ressuscitou. Eu quero saber, nós estamos numa noite que é um memorial pela morte e ressurreição de Jesus. Aqui estão os que ouvem Moisés e os profetas. Aqui estão os que creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Você crê que existe céu e inferno? Esses dias, conversando com o apóstolo, eu falei para ele, pastor, como é que estão as mensagens? Que Deus tem falado lá na sede? Que Deus tem ministrado no seu coração? Ele ficou meio assim. Assim, por quê? Assim, porque Deus só tem dado, faz 3 semanas que Deus só tem falado para crente. Deus só tem falado de santidade, de compromisso, de respeito,
de buscá-lo de todo o coração. Deus só tem falado para crente. E ele falou, não, é isso mesmo. Faz 3 semanas que Deus só tem falado com crente. Deus está falando com nós, com cada um de nós. Deus está falando de uma vida de mudança, de transformação. Deus está falando de libertação, de cura, de limpeza, de olhos se abrirem, de você se colocar de pé e caminhar direito, de você ouvir a mensagem do ano aceitável e se entregar ao Senhor. É só mensagem para crente. Faz 3 semanas que Deus está falando com cada um de nós, crentes. Verdade, santidade, compromisso, mudança, transformação de vida, entrega, céu e inferno. Por isso, se você que é um crente e que as filosofias foram te enganando, achando que o inferno é um paraíso, é uma alegria, é só festa, e que o céu é chato, você que foi sendo envolvido por essas histórias, essas mentiras, essas fábulas, alguns até estão dizendo, não existe céu e inferno. Essa é a noite em que Deus está falando. Crente, acorda. É tempo de mudança, de transformação. Filho, eu te amo. Muda, caminha. Filho, se santifique. Filho, se entregue. Me busque mais. Eu tenho muito mais para te dar, para te oferecer. É Deus falando com os crentes, com os filhos, dizendo, eu corrijo, porque eu te amo. Filho, muda. Tire esses pensamentos da sua mente, do seu coração, esses sentimentos. Muda de vida. É hora de dar uma volta, sair deste caminho, sair deste lugar. É hora de deixar algumas companhias. É hora de se soltar da religiosidade, dos pecados. É Deus falando com cada um de nós. Eu sou Deus, eu sou o Pai, eu te amo, eu estou te corrigindo essas 3 semanas, porque eu quero o seu bem, eu não quero você indo para o inferno. Eu quero santidade, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero você preparado para aquilo que eu tenho para te dar. O que eu tenho para te dar ainda não chegou no seu coração, mas é muito grande. Por isso se prepara, se santifica, me busca, muda, transforma, busca. Porque quando se fala de amor, de inferno, fala, mas Jesus não é aquele que ama. Jesus não é aquele que fala do amor. Mas o Jesus que nós servimos, ele fala do amor e fala do ódio. Ele fala da graça, do tempo que ele te dá para você mudar, mas ele fala também do juízo final. É o Deus que fala do amor e que corrige. É o Deus que fala do julgamento. E é o Deus que fala do céu e fala do inferno. Por isso, para essa teoria que tem hoje, mas Deus não é amor? Todos os caminhos não levam para o céu. Eu não posso viver de qualquer jeito. Cada um cuida da sua vida. Para aqueles que querem amor, aluga a fita do Teletubbies. Aí é amor. Deus, o amor de Deus, é um grito que diz, acorda! Existe céu e inferno, filho! O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Filho, eu te amo, acorda, desperta, sai do pecado, muda, muda, muda. Isso é amor de Deus. Ele corrige aqueles que amam. Se nessas 3 semanas Deus tem falado muito ao seu coração, é porque Ele te ama muito. Se Ele está te corrigindo, se Ele está te confrontando, se está doendo aqui dentro, é porque Ele te ama. E Ele não quer o seu mal. E Ele está vendo que o caminho que você está é caminho de morte. E Ele está dizendo, filho amado, muda, sai desse caminho, sai desse pecado. Se santifica, me busca, esteja na minha casa. 3 semanas de palavra de pai para filho. Palavra de Deus para o seu povo, para os seus filhos amados. Porque Deus te ama. Por isso Ele está te corrigindo. Por isso Ele está tirando esses pecados e está falando, muda.
Muda o caminho, muda a rota. Filho, se santifica. Filho, ora mais, jejua mais. Filho, vem mais à minha casa. Filho, fale mais comigo. Porque Ele te ama. É tempo de buscar a Deus em todo o coração. É tempo de se entregar completamente a Deus. É tempo de adorá-lo em espírito e em verdade. É tempo de deixar o pecado, de se santificar. É tempo de oração e de jejum. É tempo de andar com o Pai e fazer a obra do Pai. Porque vai chegar um dia em que muitos vão pedir uma gota de água. Muitos vão pedir misericórdia e clamor. Mas quando termina o tempo determinado por Deus, o juízo de Deus vem e encerra. Por isso, seja na sua vida, ou seja no último dia, teremos um encontro com o Pai.